Bom, é fundamental que a gente analise alguns aspectos fisiológicos da função renal para entender como os diuréticos atuam, né? Então eu trouxe aqui uns elementos ilustrativos, né, do nosso famoso livro-texto do Arthur Guyton. O Arthur Guyton foi um grande fisiologista, né? Ele contribuiu muito com a fisiologia renal, a cardiovascular, mas particularmente a renal, apesar de ter sido um oftalmologista, mas contribuiu bastante nessa área. Então, a produção de urina, de fato, ela se dá a partir da filtração do plasma, né? Filtração do sangue. O plasma, então, ele é filtrado nos rins, né, a partir de estruturas funcionais de filtração e formação de urina que nós chamamos de néfron. Aqui existe a figura de um néfron com suas partes. O néfron, cada rim tem aproximadamente 1 milhão dessas estruturas, né? E os néfrons apresentam aqui uma região irrigada, né, onde ocorre a filtração. E o nome dessa região é chamado de glomérulo, então o nome da filtração aqui do plasma é chamado de filtração glomerular. Existe aqui um vaso que chega, a arteríola aferente, um vaso que sai de dentro do glomérulo, a arteríola eferente, e dentro do glomérulo nós temos uma rede de capilares onde ocorre a filtração glomerular. A pressão aqui nesses capilares é cerca de um pouco mais que o dobro da pressão normal de um capilar periférico. A pressão normal de um capilar periférico é em torno de 25 milímetros de Hg, enquanto que aqui a pressão nos capilares glomerulares está em torno de 60 milímetros de Hg. Isso causa uma pressão positiva que empurra então o líquido plasma, sem proteínas plasmáticas, né? Apenas o líquido com solutos, sem as proteínas, empurra em direção a essa segunda parte dos túbulos, dos néfrons, né? Observe aqui uns túbulos que se contorcem, fazem uma alça, depois vários néfrons aqui, vários túbulos desembocam num túbulo coletor. Esses túbulos são chamados de túbulos renais. Então o néfron apresenta um glomérulo e os túbulos renais onde é formado a urina, ou seja, onde o filtrado aqui do sangue, que é o plasma sem as proteínas, acaba se modificando sua composição até dar origem o que aqui no final o que nós chamamos de urina, né? Essa urina então ela acaba desembocando nesses túbulos e ductos coletores finais e vai em direção ao cálice renal, né, na pelve, e vai para os ureteres, em cada rim, sendo armazenado até o momento da micção lá na bexiga, né? Então, durante o processamento do líquido tubular, ocorrem então modificações que vão formar a urina. Esses túbulos são chamados de túbulo proximal, né, próximo ao glomérulo, depois a alça de Henle, por isso lá o nome dos diuréticos, chamados de diuréticos de alça, depois o túbulo distal, né, que é distante, portanto, apesar de ele passar ao lado do glomérulo, ele está distante em relação a sua saída, né, o túbulo distal que desemboca em túbulos coletores, né, esses coletores aqui estão recebendo túbulos distais de outros néfrons, e o túbulo coletor, então, depois um ducto maior coletor, onde a urina já está praticamente pronta. Os glomérulos, né, onde ocorre a filtração glomerular, está principalmente na parte do córtex renal. Então, a filtração, de fato, ocorre nessa parte mais externa, chamada de córtex renal. Os túbulos, particularmente as alças e os ductos e túbulos e ductos coletores, eles se projetam em direção a essa parte mais interna do rim, que é a medula. De fato, é aqui na medula onde ocorre a regulação fina da diurese, né? Onde nós vamos regular, de fato, se nós vamos formar uma urina mais concentrada, né, ou mais diluída, com pouco volume ou com maior volume de água.
Então esse controle da diurese é feito principalmente nessa região medular, através de ação de alguns hormônios, como a aldosterona e o hormônio antidiurético. É importante a gente pensar que nós temos uma figura esquemática, né? Esse anatomicamente é mais ou menos assim, né? Os néfrons, né? Mas esquematicamente, para facilitar a nossa compreensão, em uma lâmina só falar de fisiologia renal, obviamente que é para dar apenas uma noção e recapitular algumas coisas que vocês viram na fisiologia para a gente poder abordar a farmacodinâmica dos diuréticos. Então o sangue chega nesses néfrons através da arteríola aferente. Imagina que são 1 milhão desses aqui em cada rim, tá? Se eu somar aqui a quantidade de sangue que chega nos 2 rins por minuto, é em torno de 20% do débito cardíaco, ou seja, em torno de 1,2 litros por minuto está indo para os rins para sendo filtrado. Mas obviamente que não vai ser esse total que vai ser filtrado, apenas uma parcela de sangue, ou seja, do plasma, sem as proteínas plasmáticas, vai passar para os túbulos e ocorrer a filtração glomerular, ou seja, em torno de 10% desse 1,2 litros, os outros 90% seguem pela arteríola eferente, né, para fora do glomérulo. Então, a filtração, o que a gente chama de taxa de filtração glomerular normal, está em torno de 120 ml, 10% de 1,2 litros, 120 ml por minuto. Então, os nossos rins estão filtrando em torno de 120 ml por minuto, que dá quase aí 30 vezes, né, o nosso sangue dá 172,8 litros por dia filtrados dos rins, o que praticamente dá 30 vezes o volume do nosso sangue filtrados por dia, né? Considerando aí um volume médio de sangue em torno de 6 litros. Então esses 120 ml por minuto entram por pressão positiva aqui nos túbulos renais, né? Primeiramente nessa primeira porção aqui tudo. É importante a gente entender, aqui fala aqui a cápsula de Bowman, né? Essa cápsula de Bowman nada mais é do que um tecido que sustenta esses capilares, uma vez que a pressão aqui é alta, mas ela não é o filtro. O filtro, de fato, são as paredes dos próprios capilares. O endotélio capilar é o filtro, né? É ele que vai permitir a passagem de água com solutos de baixo peso molecular em direção aos túbulos renais. Se, por exemplo, nós encontrarmos aqui no final, aqui na urina, proteínas, como a albumina, por exemplo, que nós chamamos de albuminúria, isso quer dizer que o nosso filtro está furado, né? Quer dizer que existe um processo inflamatório que está aumentando a permeabilidade capilar, isso é patológico, isso se caracteriza como uma glomerulonefrite e, portanto, pode permitir a passagem de proteínas para os túbulos, né, o que não é normal, e é parar aqui na urina, e isso é um dos parâmetros avaliados analiticamente, né, no exame de urina. Então, esses 120 ml que entram nos túbulos, eles vão sendo transformados, né, até formar urina. De fato, o que vai ser excretado aqui no final, aqui nos tubos coletores em direção aos cálices, é em torno de 1 ml por minuto, menos de 1% do que foi filtrado. Então, o que aconteceu com o resto, né? O que aconteceu com 119 ml que não chegaram aqui? Foram reabsorvidos, voltaram para o sangue. Então existe um processo que nós chamamos, né, de reabsorção tubular, que faz com que líquidos e solutos voltem para o sangue. A transferência aqui de líquido, né, do túbulo renal de volta para o sangue, ela se dá por osmose, né, se dá por pressão osmótica. Pressão osmótica nada mais é do que o deslocamento de água, de um dissolvente, no caso aqui a água, né, de um meio onde ela está
menos concentrada para um meio onde há maior concentração de soluto. Portanto, o que vai fazer a água se deslocar da luz do túbulo de volta para o meio interno vai ser a transferência de solutos do túbulo para o meio interno. Então, à medida que solutos são reabsorvidos pelas paredes dos túbulos, por osmose a água é tracionada junto de forma pacífica, né? Existe também aqui um fenômeno chamado de secreção tubular, né, onde ativamente alguns solutos que muitas vezes não são filtrados aqui, né, eles são empurrados de forma ativa para dentro do líquido tubular e vão ser excretados na urina, né. Normalmente são solutos de baixa solubilidade em águas, mais difíceis de serem filtrados, que muitos fármacos são excretados dessa forma, através de secreção ativa pelas paredes dos túbulos. O ácido úrico, ele é também assim secretado, principalmente, né? Muito bem. Então, como é que a gente pode controlar a diurese? A outra coisa que eu acho que vale a pena a gente citar é que, junto com o plasma aqui, vários nutrientes são também transferidos para dentro do líquido tubular, glicose, aminoácidos. Então, esses nutrientes, eles de fato, eles não devem, por preservação, né, eles não devem ser eliminados pela urina. Então, o que ocorre é que esses nutrientes, juntamente com sais e várias outras substâncias, são reabsorvidos de volta pelo sangue. É claro que muitos esses nutrientes muitas vezes ou a maioria dos solutos aqui, são reabsorvidos por proteínas transportadoras. Então, se ocorrer um saturamento dessas proteínas transportadoras, quer dizer, elas têm um número, né, e se ultrapassar a concentração aqui de um determinado nutriente e saturar todas as moléculas transportadoras, o excedente acaba sendo eliminado pela urina. É o que ocorre no diabetes, por exemplo, quando não tratado e a glicemia está muito alta. Então, a glicose ela passa aqui e nós temos capacidade de reabsorver, né, se a concentração estiver até mais ou menos 180 miligramas por decilitro. Acima disso, nós vamos ter então glicosúria. O excedente acaba sendo eliminado pela urina. Muito bem, como é que a gente pode regular a diurese? Regulando a reabsorção de solutos. E o principal soluto que permite interferir no aumento ou diminuição da excreção de água é o sódio. Sem dúvida é o cloreto de sódio. Então, à medida que fármacos ou hormônios aumentam a reabsorção de sódio, nós vamos aumentar a reabsorção de água também. Consequentemente, nós vamos formar uma urina mais concentrada com menos líquido. À medida que fármacos, como os diuréticos, bloqueiam essa reabsorção de cloreto de sódio nas paredes dos túbulos, o sódio, maior quantidade de cloreto de sódio fica no líquido tubular e menos água, portanto, é arrastada de volta para o meio interno, aumentando, portanto, a excreção de sódio e de água. Isso nós chamamos de natriurese. Então, de fato, todos os nossos diuréticos úteis para o tratamento da hipertensão, a finalidade deles é bloquear os transportadores de sódio nas paredes dos túbulos renais. Consequentemente, menos cloreto de sódio é reabsorvido, mais cloreto de sódio é eliminado e, por força osmótica, acaba reduzindo a reabsorção de água e aumentando então a diurese, produzindo então um fenômeno que nós chamamos como natriurese. Isso, de fato, é muito útil. Ele é útil para baixar volume, e a redução de volume ela é útil para diminuir o retorno venoso, o enchimento cardíaco, o trabalho do coração e, portanto, o débito cardíaco também, né, auxiliando a redução da pressão.
E outra questão bastante interessante, que eu já tinha comentado em outra parte dos nossos vídeos sobre antihipertensivos, é que é mais que demonstrado que o principal efeito antihipertensivo dos diuréticos para reduzir a pressão arterial é, sem dúvida, a redução da resistência vascular. Os diuréticos, eles relaxam os vasos sanguíneos de forma indireta. E isso se dá exatamente porque nós diminuímos a concentração de cloreto de sódio no plasma, né? A concentração sérica de cloreto de sódio. Isso favorece o relaxamento vascular, a queda da resistência vascular. Obviamente que para que isso ocorra nós temos que fazer um balanço negativo de cloreto de sódio. Não adianta usar um diurético que elimine sódio e água e ao mesmo tempo haver uma ingesta rica de sódio, nós não vamos ter esse efeito de forma eficaz.